Fala pessoal, tudo bem? Continuando então, a gente vai fazer o primeiro projeto agora que a gente já tem um ambiente configurado, né, com as três ferramentas principais, STS, que é a IDE, o MySQL 8 e o Postman para fazer testes do back. Agora a gente vai criar o primeiro projeto utilizando a IDE STS. A gente tem duas formas de fazer isso. A gente pode literalmente usar a IDE e clicar no menu File New e criar um novo projeto do Spring Boot. Ou a gente pode acessar esse endereço aqui, start.spring.io, que ele te dá um site específico do Spring, né? Ele te dá uma telinha para você pré-configurar algumas dependências e tal, e você fazer o download do projeto base para você começar o desenvolvimento. Eu particularmente prefiro dessa forma, tá? Vou mostrar para vocês como funciona dessa forma. Pois bem, vou abrir aqui o navegador, vou entrar lá então no Spring Initializer, eu não lembro o endereço direito, mas é esse daqui, start.spring.io. E aí, o que a gente vai marcar aqui de importante para esse primeiro momento? A linguagem é Java, ok. O gerenciador do projeto aqui a gente vai trocar para Maven. Já vou explicar o que significa isso, tá? Então marque em Maven, Java. Pode deixar a versão padrão que está mostrando do Spring Boot aqui, que é o 3.2.2. Deixa eu colocar aqui como cálculos, que é o que a gente vai demonstrar nessa aula, tá? Vou fazer um exemplo básico de cálculos aqui. E aqui eu vou chamar de cálculos, o nome da aplicação vai ser cálculos e tudo mais. Vou deixar o resto padrão. Vamos usar a versão 17, que é a versão estável do Java, tá? Pode deixar o packaging aqui como jar. E aí, aqui a gente vai adicionar as dependências mínimas para que a gente consiga construir uma API RESTful básica. Tá? Então, o que acontece? Eu configurei aqui a cara de uma nova aplicação. Todas essas configurações elas vão estar no arquivo chamado pom.xml, que vai vir junto com o zip que ele vai baixar aqui. E nesse pom, ele também vai vir todas as dependências que eu vou marcar aqui. O que são dependências? Para quem já programou com JDBC diretamente, vai lembrar que tinha que colocar manualmente um jar num caminho específico para funcionar a conexão com o banco de dados. Esse é um dos exemplos que o Maven resolve para a gente. A gente escreve no arquivo .xml quais são as dependências que a gente precisa para o projeto e o próprio Maven ele se encarrega de procurar na internet e fazer, na internet, né, mas basicamente nos repositórios do Maven, os jars de dependência dessas ferramentas e faz o download, vincula o projeto tudo automaticamente. Então, nosso trabalho é escrever no POM. Nesse caso, como o projeto ainda não foi baixado, eu vou colocar aqui nessa configuração que quando eu baixar o zip, essas dependências já vão estar incluídas no POM automaticamente e o projeto automaticamente vai ser atualizado com todas as dependências que eu coloquei. Tá? Eu vou adicionar aqui então a dependência básica que é o Spring Web, para poder fazer o desenvolvimento web. Vou adicionar também o Spring Data JPA, embora a gente não vá utilizar nessa primeira aula, mas a gente já vai deixar ele configurado, tá? Eu vou trazer um carinha chamado Lombok, eu vou explicar provavelmente no vídeo seguinte, não vamos usar nessa aula também, mas já vamos deixar configurado. Deixa eu ver aqui mais, e conector do MySQL, que vai ser o nosso SGBD. Então, aquele jarzinho que a gente tinha que configurar na mão, agora a gente pode colocar aqui como dependência, e fazer um generate e pegar um projeto de base para a gente começar o desenvolvimento, tá bom? Pois bem, vamos clicar aqui em generate, eu vou fazer o download de um zip chamado cálculos, que é o nome que eu dei para o projeto, né? Então, eu vou basicamente extrair esse zip e vou importar no meu STS. Eu vou abrir o STS aqui e vou importar esse projeto base lá. Aqui é só o caminho do workspace, né? Então você pode deixar padrão. Deixa eu tirar essa aplicação daqui para não confundir a gente. E aí, quando você abrir o STS, você vai ter essa cara aqui. Tá? Pois bem, como que eu faço para importar um projeto de base? Então a gente vem literalmente em File, Import, ou aqui em Import Projects. E aí você pode caçar aqui, ó, dentro da pastinha Maven, essa opção de projeto Maven existente, tá? Existing Maven Projects. Seleciona, avança, você vai buscar onde está
a pasta que você acabou de fazer download, tá? Cálculos, selecionar pasta. Ele já vai aparecer a identificação do POM, então ele conseguiu identificar o projeto. Pode dar um finish. O que vai acontecer aqui é que ele vai trazer o projeto para dentro do STS e ele vai começar, aqui no canto inferior direito, vocês vão perceber que ele vai começar a fazer alguns downloads, algumas importações do Maven. Então, vamos lá. O Maven ele é um gerenciador de dependências. Ele se encarrega de buscar as dependências para que o projeto funcione. E onde que eu defino as dependências? No tal do arquivo POM.xml. Então, aqui na estrutura do projeto que eu importei, eu tenho um arquivo chamado POM.xml, que ele é um arquivo de configuração do projeto como um todo. E aí, abrindo o POM, a gente vai ver que tudo aquilo que a gente marcou lá na tela do initializer do site do Spring. Então, basicamente, ele trouxe o Spring Boot Starter, então são algumas dependências, vocês vão perceber que são em tags XML, né? O próprio Spring Boot, o conector do MySQL, nós temos o Lombok aqui, o Spring Boot Test, para fazer testes automatizados, o plugin do próprio Maven e o Lombok que a gente colocou como dependência lá também. Então, basicamente, isso aqui é um arquivo de configuração de versão, provavelmente tem a versão do Java aqui também, a Java Version 17, aí o teu projeto vai se comportar de acordo com as configurações e versões que você definiu nesse arquivo. Quando você importa, então, o que ocorre é que o Maven ele fica aqui no canto inferior direito buscando todas as dependências e quando ele concluir, você vai perceber que o teu projeto vai dar uma engordada. Ó. Tá vendo que ele está maior do que quando a gente importou de cara? Quando ele estiver dessa forma e aqui embaixo o negócio de loading estiver finalizado, é porque o seu projeto foi importado com sucesso com todas as dependências. Pois bem, além do arquivo .xml, que a gente sabe que é um arquivo que contém as configurações de versões do Java, as dependências que fazem parte do projeto, e que tudo isso será gerenciado pelo Maven, a gente pode focar nesse primeiro momento em dois lugares, tá? Que é o Source Main Java, que é essa pastinha, Source Main Resources, tá? Por enquanto, eu vou até encolher essa parte de Resources que a gente não vai utilizar nesse primeiro momento. O que importa é que o código-fonte da sua aplicação vai estar aqui dentro de Source Main Java. Vai ter um package padrão, porque você criou uma aplicação a partir do Initializer, ele trouxe um package padrão e uma classe padrão também. Essa classe, se eu abrir ela, eu vou ver que tem o método main. O que é o método main? O método que starta a aplicação. O que tem de diferente nessa classe? Essa classe ela tem uma coisa chamada annotation, que é esse arroba Spring Boot Application. Tudo que a gente coloca com arroba em cima das classes, atributos ou métodos, a gente vai chamar de annotation a partir de agora. Annotations são conjuntos de funções que são agrupadas em um comando que começa com arroba. Tá? Arroba Spring Boot Application é uma annotation que diz que essa classe chamada Calculus Application agora ela passa a ser gerenciada pelo Spring Boot. E ela vai ser startada pelo Spring Boot, beleza? E aí, como que eu faço para testar aqui um Olá Mundo e tudo mais? Não dá para fazer um sysout aqui e testar no main. Até dá, mas não é dessa forma que a gente tem que testar uma aplicação com Spring Boot. A gente vai criar a estrutura mínima básica para fazer a hierarquia dos packages e classes do projeto, tá? Então, para um projeto Spring Boot, a gente tem aqui um package app, e aí eu vou criar dentro de app, eu vou clicar aqui em Source Main Java mesmo, vou criar um package, aí para ficar dentro de app eu coloco app.entities, ou vamos colocar no singular mesmo, entity. Entity vai ser o package que vai agrupar as classes que representam as tabelas no banco de dados, são as classes que contêm os atributos e os métodos getters e setters, tá? Vou criar agora um outro package, aqui, dentro de app que vai se chamar controller. A controller é um pacote que vai agrupar as classes que se comunicam externamente com outros elementos, com outras coisas, né? Então é uma camada que recebe requisição HTTP e que faz response para quem chamou. Então nós estamos construindo um back-end que vai ser uma API RESTful, né? E aí a camada que vai se comunicar externamente vai ser
o package controller com suas classes ali de controle, beleza? E aí, a gente vai criar um outro package chamado app.service, que são isso aqui vai agrupar as classes que fazem as regras de negócio de fato. Então, vocês já vão entender a hierarquia desses caras aqui. E, por fim, vamos criar um package chamado app.repositories, repository, o singular mesmo. E existe uma forma de trabalhar também com um outro package chamado DTO, que é uma forma de encapsular os dados de entidade do banco de dados. É uma forma de você proteger as classes que estão dentro de entity, né? É quase que uma cópia das entidades dentro do pacote DTO, mas a gente expõe, ou seja, quem sobe para controller para ser exposta para quem está fazendo a requisição é sempre a DTO, nunca a entity. A entity ela é usada só para persistir na camada de service e de repository. Para não ficar complexo, eu vou fazer o desenvolvimento com vocês sem DTO, vou excluir esse package, que é uma das formas corretas de desenvolver também. E em um vídeo futuro, quando a gente tiver com uma aplicação um pouco mais madura, e já funcionando, eu trago de volta esse conceito de DTO num vídeo complementar, beleza? Então nós temos aqui 4 pacotes básicos da estrutura de um projeto com Spring Boot. Né? Tem um quinto pacote que é a própria app, que vai ter um método main, e 4 packages que são Controller, Entity, Repository e Service. Controller, comunicação HTTP, Entity, classes que representam as tabelas dos bancos de dados, com getters e setters. Repository é quase como se fosse a tal da DAO que a gente usava em projetos mais clássicos, né? Então ela faz a comunicação com o banco de dados. Ao invés de usar JDBC diretamente, ela utiliza o JPA, que nós vamos ver mais à frente. E Service, que é uma camada, um package aí que agrupa as classes que vão processar as coisas. E ela é o meio de campo entre repository e controllers. Então nós temos repositories se comunicando com o banco, a repository devolve dados para service e a service processa e devolve os dados para controller, que vai devolver para quem fez a requisição externa. E assim também funciona para salvar um elemento, por exemplo. A requisição para salvar um elemento chega via JSON na camada de controle, a controller, bate na classe da controller vai pegar esse dado, vai mandar para a service vai manipular esse dado, fazer o que tem para fazer, e vai mandar para a repository para que a repository faça a persistência desses dados no banco de dados. Então existe uma hierarquia entre os packages aí, beleza? O que a gente vai fazer aqui para enxergar alguma coisa? Para não ter que criar todas essas classes de todas as camadas, vou criar aqui uma classe dentro de controller chamada Calculus Controller, tá? Uma classe comum, e eu vou criar uma classe do Service, chamada Calculus Service. Perceba que por uma questão de padrão e organização, todas as classes que estão dentro de um package vão receber um nome, mais o nome do package com a primeira letra maiúscula na sequência. Então, ó, exceto aqui a classe que tem o método main, que eu vou encolher aqui, vocês vão criar então aqui como Calculus Controller, Calculus Service, Calculus Repository e Entity poderia ser só Calculus, né? A gente costuma colocar só o nome da própria classe na parte de Entity, mas todos os demais pacotes a gente coloca o nome do próprio pacote depois do nome da classe. Vou trabalhar só com a Controller e com o Service para a gente enxergar alguma coisa aqui funcionando, tá? Primeira coisa, para que uma classe do package service seja de fato um service, a gente utiliza a tal da annotation, que é uma forma de você trazer mais funções para a classe. Eu vou usar a annotation @service, eu vou dar um Ctrl espaço, e ele vai auto-preencher para mim aqui que eu tenho essa annotation, e a partir desse momento essa classe se torna um service. O Spring vai entender isso a partir das annotations que vocês colocarem, tá? Aqui na controller, mesma coisa. Eu vou fazer uma annotation e vou chamar eu vou anotar essa classe como Rash Controller, certo? E além de anotar essa classe como Rash Controller, eu vou colocar aqui uma outra annotation chamada Request Mapping. Eu estou dizendo que essa classe
ela vai receber requests HTTP, requisições externas, e que ela precisa ter um caminho. Então ela vai ser uma controller com cada método que eu tiver aqui dentro, ele vai ter que ter um caminho, que a gente chama de endpoint, tá? No final das contas, isso vai virar um caminho como se fosse uma URL. Vou dizer então aqui que essa classe Calculus Controller, ela vai ter um caminho inicial chamado Calculus, tá? Além de ser uma controller, ela vai ser uma receptora de requisições com um endpoint começando com _calculus. Endpoint é o caminho dela, tá? E aí, voltando aqui para os slides, o exemplo que eu vou passar aqui para vocês é uma API, né, no caso que a gente está fazendo aqui, para a realização de cálculos de média e soma a partir da entrada de uma lista de números. Vamos fazer isso daí. Pois bem, se eu vou ter uma... Vamos fazer assim, vamos separar em entidades isso para ficar um pouco mais profissional o negócio, tá? Eu vou criar uma classe chamada entrada. Eu vou ter um objeto da classe entrada, essa entrada de dados. E essa entrada eu vou ter uma lista de números inteiros, tá? Um list de integer, que eu vou dar um nome de lista mesmo, ponto e vírgula, Ctrl Shift O para importar aqui o package. E o clássico get set desse cara aqui. Então, essa classe vai representar os meus objetos que terão entrada de dados com listas de números inteiros, tá? E eu vou ter uma outra classe chamada resultado. Essa classe de resultado, eu vou ter aqui então a soma. E eu já vou criar também a média, só que a média vai ter que ser um double. Porque se eu fizer a média com números inteiros, pode ser que eu corra de ficar quebrado, né? Então eu vou deixar como double aqui. E aí eu vou criar os getters e setters desses caras aqui. Certo? Ok, criei as duas classes que vão representar essa entrada e resultado. Estão ali quietinhas. Agora a gente vai voltar para controller e vai criar o primeiro método que vai se tornar um serviço que pode ser consumido externamente. Eu vou ter aqui um public e o retorno vai ser, eu já vou explicar o porquê, mas vai ser um response entity da classe resultado e o nome do método vai ser somar e vai receber um objeto da classe entrada, que eu vou chamar de entrada também. Abre e fecha chaves, fecha chaves. Então eu tenho um método chamado somar, que vai receber um objeto da classe entrada, que dentro dessa classe eu tenho um list de inteiros, certo? Chamado lista. E eu vou retornar um response entity de resultado. Por que eu não vou retornar resultado direto? Porque percebam, quando eu estou trabalhando com API RESTful, além de retornar o resultado de alguma requisição HTTP, eu envio junto nessa resposta outros elementos, como por exemplo o status HTTP dessa requisição, que pode ser que essa requisição te dê um retorno, mas ele não processou corretamente alguma coisa no back e ele não está ok. E se não tiver ok, a gente precisa tratar a forma como a gente vai responder isso para o usuário, ou para o front, ou para quem fez a requisição. Como que a gente vai fazer isso? Então, por padrão, todos os métodos das classes controller, a gente vai colocar agora uma estrutura de try-catch. Para que serve try-catch? Né? A gente tenta fazer uma coisa no try, se der algum problema ele cai no catch. Se eu faço um catch que vai capturar exceções da classe exception, eu estou dizendo que qualquer problema de qualquer natureza da minha aplicação vai ser capturado aqui, porque eu não estou especificando se é scared exception, se é qualquer outra coisa, null pointer exception. É exception genericamente. Então, qualquer coisa que dê errado, eu consigo capturar aqui e mandar uma resposta específica para quem fez a requisição, tá? Então, imaginem o seguinte, vocês têm um método aqui que tem que ser consumido e esse método vai fazer a conexão com o banco de dados e essa conexão, por algum motivo, falha. O banco parou, sei lá. Você não vai conseguir concluir aquele método que foi requisitado.
Então, o que você tem que devolver para o usuário, para ficar uma resposta zoada, é uma resposta tratada, que não deu certo, mas que o usuário saiba que não deu certo. Então, por isso que a gente faz o try catch. Pois bem, como que funciona isso? A gente tem o método somar, que eu vou receber um objeto da classe entrada e vou responder um response entity da classe resultado. É como se eu tivesse isso aqui, tá, pessoal? Ó. É a mesma coisa se eu tivesse simplesmente retornando o objeto da classe resultado, tá? Mas agora eu posso mandar também outras coisas, como por exemplo o status. Se tudo der certo, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para vocês, eu posso fazer uma soma aqui dentro da controller? Poder eu posso, mas não está certo, tá? Então, quem que é responsável pelo processamento da hierarquia das classes? Sempre vai ser o service. Então perceba, a gente criou um service aqui. E como que eu vou trazer esse processamento para cá? Então eu vou criar no meu service aqui o método somar, que vai receber a mesma coisa, tá? Ele vai retornar um resultado. Nesse caso eu não coloco o response entity porque eu estou no service que vai processar, então não existe response aqui, é só lá no controller. Eu vou chamar o método de somar e eu vou receber um objeto da classe entrada que contém uma lista de números dentro. Ctrl Shift O, importa as dependências ali, né? Os packages. E aí, eu vou botar um return null aqui só para ele parar de dar erro, mas daqui a pouco eu volto para implementar, não está pronto aqui ainda, tá? Pois bem, parou de dar erro, vou implementar daqui a pouco, volto para controller. Como que eu vou chamar esse método somar, que vai ser processado na controller a partir, que vai ser processado no service a partir da controller? Eu vou ter que ter uma instância aqui em cima da minha controller da classe service, certo? Então eu vou fazer uma instância e aqui vai ter uma coisa nova para vocês. É assim que a gente faz uma instância de um objeto de uma classe específica, certo? Então eu estou instanciando um objeto da classe cálculo service, chamando de cálculo service. Só que se eu fizer isso, toda requisição que bater na minha API vai instanciar um novo objeto e vai alocar novamente memória mesmo, tá? Vai ficar alocando um monte de vezes memória para um objeto que não precisaria ter um por requisição, poderia ser um único objeto durante toda a aplicação. Então o que eu vou fazer? Eu não vou instanciar dessa forma, eu vou só declará-lo e eu vou trazer agora mais uma annotation chamada outwired. Ctrl espaço, enter para importar aqui. Quando eu faço essa anotação, essa annotation @outwired em cima de um objeto, mesmo que ele não tenha instância explícita, né, como new, eu estou dizendo que quando eu startar a minha aplicação, o Spring Boot vai ser responsável por instanciar um objeto dessa classe, um único objeto que vai ser usado durante toda a aplicação. Então ele vai alocar uma única vez a memória e vai deixar esse objeto disponível para ser usado. Toda vez que eu chamar ele, ele já tem uma instância guardada dentro da estrutura do projeto. Isso é muito bom que a gente evita que a aplicação fique instanciando coisa, alocando memória loucamente, tá? Então a gente sempre vai colocar isso para service, para controller, para repositories, tudo a gente vai instanciar colocando outwired em cima da declaração do objeto, tá? Pois bem, considere que eu tenho uma instância agora porque está com outwired, e aí eu consigo fazer isso aqui, ó, dentro do try. This ponto, né, this essa classe, ponto cálculo service, que é o nome do meu objeto instanciado aqui, ponto somar, que é o nome do método que eu criei aqui. Eu vou enviar essa entrada que eu recebi aqui, eu vou enviar aqui, ponto e vírgula. E esse método vai me retornar um objeto da classe resultado. Então, classe, nome do objeto, recebe, certo? Perceba que eu tenho um resultado aqui no retorno, que é da classe resultado que a gente criou, e tem dentro dela soma e média. Aí, eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó, return, e a forma de retornar na controller, ela é assim, ó, sempre é com response entity, né, você pode deixar aqui o tipo de dado, abre parênteses, e
coloca aqui que você está retornando o resultado, vírgula, o status HTTP dessa requisição. Tá? O que significa isso? Deixa eu dar Ctrl Shift O para ele importar tudo que precisa importar. Opa, faltou a palavrinha new aqui, tá? Ó, eu estou retornando o resultado que eu recebi aqui. Só que para eu mandar esse resultado, eu sempre tenho que mandar as duas coisas. Por isso que a gente colocou um response entity aqui. Estou mandando o próprio resultado e o status da requisição, porque a hora que eu faço o consumo dessa API, eu recebo essas duas informações, tá? O resultado e o status. E aqui no cat, se alguma coisa der errada nesse processamento, ele vai cair no cat e eu vou fazer um return com um status diferente, ó. Não vou nem colocar o tipo de dado aqui, eu deixo vazio, porque eu não estou retornando dado nenhum. Não vou deixar nenhuma mensagem para o usuário, mas eu vou retornar um status ponto, e aí a gente tem vários. Eu geralmente uso o bad request de forma genérica para dizer que deu alguma coisa errada. Esses status HTTP são fixos, tá, pessoal? Se vocês clicarem com o Ctrl clique aqui no OK, vocês vão perceber que eles têm um número, ó. Do 200 até o 226 são status de sucesso, tá vendo? É um status de série de sucesso, é que deu certo. E aí 400, se eu olhar aqui para baixo, já são status de problemas, bad request, alguma coisa que deu errado, tá? Erro. Então eu estou mandando um erro aqui, caso caia alguma coisa do cat. Então imagine assim, isso aqui é uma soma, mas imagine que eu estivesse fazendo uma requisição que fizesse um processamento da service, que fizesse uma chamada no repository, para daí fazer uma chamada no banco e trazer um dado e tal. Se o banco estiver fora do ar, eu tenho que tratar, ele vai cair no cat que ele não vai conseguir buscar o dado, e aí eu tenho que tratar e minimamente responder para o usuário que deu um bad request aqui. Então o meu método do service, ele vai seguir sempre esse padrão, service não, da controller, tá? Sempre esse padrão. E agora vem uma coisa muito importante. Lembra que eu falei que esse request mapping ele dá um caminho para ser feita uma requisição HTTP, que é o tal do endpoint? Eu preciso, além do caminho, definir em cima do método que eu quero executar qual é o verbo HTTP que vai ser usado para esse método. Quando eu falo verbo HTTP, a gente tem essas possibilidades aqui, ó, post mapping, a gente tem @put_mapping, a gente tem, as principais são get, post, put e delete. Eu estou usando get mapping aqui. E aí, no vídeo posterior, no vídeo seguinte, eu vou explicar bem certinho sobre essa questão dos verbos HTTP, a estrutura de uma requisição HTTP, mas nesse momento eu vou usar o verbo get. Eu preciso ter um verbo que determine a forma que eu vou chegar nesse método de forma externa, tá? Pois bem, salvando aqui, deixa eu ver se falta alguma coisa. Eu vou implementar aqui no service a soma, né? Que eu não fiz ainda. Então, como que é? Perceba, ó, eu recebi um objeto da classe entrada. Então, eu vou testar se dentro da classe entrada getLista, se essa lista não está vazia. Perceba, ó, dentro de entrada, eu tenho uma lista que é um list de inteiros. Se essa lista não estiver vazia, eu vou fazer um for e percorrer essa lista, tá? Padrão, entrada.getLista, cheguei na lista, size, tamanho da lista e mais, eu vou percorrer essa lista de números inteiros. Aqui em cima, eu vou instanciar um objeto da classe resultado, tá? E aí, eu vou colocar dentro do set soma, vamos fazer assim, vamos deixar a instância aqui, vamos criar um negócio aqui chamado integer mesmo, soma, tá? Começando com 0. E deixa a instância do resultado ali em cima. E aí eu vou começar a somar os números. Então a minha soma vai receber soma mais entrada.getLista, uma posição i, ponto e vírgula. Eu posso melhorar esse código e colocar assim, ó, mais igual, que vai dar na mesma, que é soma recebe ela mesma
mais o valor que está na posição I da lista dentro de entrada. Ao final eu vou ter uma soma desses números aqui nesse atributo soma. E aí eu vou retornar o resultado. Perceba que eu estou esperando que seja retornado um resultado. Só que eu preciso colocar dentro de resultado, set, soma, o valor da soma que eu calculei aqui, ó. Somei, setei dentro do resultado e estou retornando, certo? E aí, vamos ver se está tudo certo. Ó, eu tenho o endpoint barra cálculos, método get, recebo a requisição, passo para o service fazer o processamento, que não é a função da controller. O service faz o processamento, retorna, a controller devolve um response entity, uma resposta. Se der tudo certo, ela devolve o resultado e um OK do servidor, beleza? Vamos rodar isso aqui para ver se funciona? Antes de rodar, eu lembrei de uma coisa que ó, a gente vai ter que entrar no .xml e a gente vai ter que deixar comentado aqui para ele não ser considerado essas duas dependências do banco de dados, tá? Por quê? Porque a gente não está usando o banco de dados ainda. E como eu não configurei o banco de dados nesse arquivo aqui que tem que usar para configurar, ele vai dar um erro, vai dizer que eu não tenho banco de dados configurado. Então, como a gente nem está usando o banco de dados, eu vou deixar essas dependências fora por enquanto, tá? Só comento dentro do POM, dou um Ctrl S, o Maven já vai atualizar aqui, e ele não vai dar problema nenhum na hora que a gente executar essa aplicação. Pois bem, como que eu starto? Para startar a aplicação, sempre quando eu tenho uma aplicação Spring Boot, eu vou ter aqui embaixo um servidorzinho de mesmo nome. Esse servidorzinho, você vai clicar nele com o botão direito e vai dar um Start ou Restart. E vai observar o console da aplicação. Ó, rodou, iniciado em tantos segundos, está startado na porta 8080, tá? Isso quer dizer o quê? Aqui na controller, eu preciso, para chegar e executar esse método somar, eu preciso acessar o endpoint barra cálculos com o verbo get. Então aqui no Postman, eu coloco o verbo get, e aqui na URL, que é o nosso endpoint, tem que ser o caminho completo, tá? O que eu quero dizer com caminho completo? Onde que está rodando o nosso servidor? Está rodando nesse caminho aqui, padrão, ó. Localhost, na porta, 2 pontos, né? 8080. É padrão essa porta do Spring Boot, tá? A gente pode, do Tomcat, na verdade, que é o servidorzinho que está rodando aqui. A gente pode ver a porta por aqui ou pelo console. Então o caminho é http //localhost 8080, é padrão. E aí começa o caminho que você define na controller. Ó, barra cálculos, está aqui em cima, certo? E aqui posso deixar sem nada e só consultar? Posso. Mas eu posso até melhorar e colocar aqui que eu quero que isso aqui se chame somar, né? Ele vai virar assim, ó, barra cálculos barra somar. Ó, vou restartar aqui que eu fiz uma alteração. Vamos voltar para o Postman. Então agora vai ser barra cálculos barra somar. Perceba, o que eu estou escrevendo aqui é o caminho para chegar na minha controller no método de somar, certo? E aí, temos um problema, a gente precisa enviar dados aqui. Como que eu envio um objeto da classe entrada via Postman? Aí que vem o negócio. No próximo vídeo eu vou explicar melhor sobre o que é JSON e tudo mais, mas aqui a gente já vai ter que usar esse cara aqui, tá? O que significa isso? Além da URL, que é o endpoint que a gente vai consumir com o verbo get, que a gente configurou aqui, ó, get, endpoint, né, cálculo, somar, eu tenho que mandar uma entrada aqui. Essa entrada, eu vou observar a classe como que eu criei. Ó. Dentro de entrada eu tenho uma lista de inteiros, certo? Uma lista de números inteiros. Aqui na hora de fazer a requisição, eu vou mexer no body da requisição. Ó, aqui tá vendo? Eu tenho vários parâmetros, além da URL do verbo, então eu vou clicar no body. Eu vou marcar o raw, que é cru, né? Que a gente vai escrever o que a gente tem que mandar. E aqui você vai deixar marcado como JSON. Você vai escrever um JSON aqui que seja convertido para um objeto da classe entrada. Como que faz isso? É só olhar para a classe e fazer assim, ó. É uma classe que tem uma lista
chamada lista de números inteiros. Então, quando eu tenho uma classe no JSON, eu vou fazer isso aqui, tá? Dentro dessa classe eu tenho uma coisa chamada lista. Então, aspas duplas, lista, 2 pontos. O que é lista? É uma lista de inteiros, tá? Lista é um nome que eu defini aqui. E esse list de inteiros eu vou colocar os valores agora em colchetes. Colchetes representa um list. Inteiros são os números que eu vou enviar. Então eu vou enviar números aleatórios aqui, ó. Eu sei que vamos dar um pouco os números para a gente somar e ver se está batendo com o resultado, tá? Eu estou enviando uma lista com 5, 4, 2, 1. Essa lista está escrita em formato JSON. Ela vai bater aqui na controller, vai chegar nesse entrada. Ela vai virar um objeto da classe entrada. Só vai dar certo isso porque eu escrevi do jeito certo. Se eu escrever com o nome errado, ele já não bate, tá? E aí ela vai realizar o cálculo e vai retornar para mim um objeto resultado que vai ter a soma e a média dentro. Vamos ver se funciona? Ó, a gente colocou o get, o endpoint e o JSON. Dá um send. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, pessoal, ó. Tem que deixar bem explícito que quando eu recebo a entrada de dados pelo body da requisição, eu tenho que dizer que esse cara aqui vai chegar no request body. É uma annotation que você coloca antes da declaração do objeto que vai chegar aqui para vocês, tá? Então, ó, eu mandei pelo body da requisição esse JSON para que essa lista bata aqui e ela entre aqui dentro. Eu tenho que deixar bem claro que isso aqui, essa entrada da classe entrada, vai receber um JSON do request body da requisição. Então, esse cara aqui vai chegar aqui e daí sim vai ser processado. Ele estava processando nada com nada antes, tá? Vou reiniciar aqui o servidor. E agora, chamando a requisição e o resultado da soma deu 12. Beleza? Para fazer a média, a gente poderia aproveitar esse método somar. Ao invés de ser somar, a gente poderia retornar aqui no resultado a média e a soma, né? Olha só como a gente poderia fazer, ó. Vamos chamar esse método somar de calcular. Vamos dar um nome genérico. O endpoint vai se chamar calcular também. E além de somar, eu vou somar e descobrir a média, tá? Vou chamar de calcular do service também. Vou lá para o service e troco esse cara aqui para calcular. E aí eu tenho um resultado que eu estou setando a soma. E aí eu vou criar aqui um contador. Acho que nem precisa para fazer a média. A gente pode fazer assim, ó. Resultado.set média, porque a gente já criou a média dentro do resultado, né? Então eu posso setar o valor. E como que é a média? É a soma dos elementos que eu já tenho aqui, dividido pelo número de elementos, certo? Como que eu pego o número de elementos? É entrada.getLista.size. É para ser isso. Deixa eu ver o que está dando errado aqui. Vamos fazer essa conta fora aqui. Média recebe isso aqui. A média é um double. Certo? Aqui. E aí, eu coloco a média aqui. Pronto. Restart o servidor. Deixa eu ver aqui. Calcular. Restart o servidor. Agora, se eu fizer a requisição para somar, ele não vai encontrar. Ó, 404, método endpoint não encontrado. Porque não existe mais, eu mudei para calcular, né? Então, troco para calcular, dou um send. Olha, ele me retornou 12, que é a soma, e 12 dividido por 4 dá 3, que é a média. Certo? Então, nós temos essa primeira parte feita. Como exercício agora, vocês vão fazer as alterações necessárias para que retorne dentro do resultado, além da média e da soma, o maior número da lista, o menor número da lista e total de números da lista. Dentro de resultado, tá? A gente tem uma classe chamada resultado, pode acrescentar aqui esses outros parâmetros, esses outros atributos, getters e setters, vai adaptar o método calcular do service, adaptar a controller e testar com o Postman. Ver se ele traz todos os resultados certinhos, tá bom?
Por hoje é só e até a próxima aula, pessoal. Valeu!